Oi, eu sou Flávia Garcês e hoje eu vou conversar com você sobre os princípios básicos de encher o seu consultório de atendimentos particulares. Então imagina comigo que você está aqui, você tem ou deseja ter o seu consultório e quer chegar aqui, um lugar que a minoria dos profissionais da saúde conseguem chegar, e você vai entender por quê, junto comigo, por que é a minoria que consegue chegar nesse lugar. Ok? Então, você entende que vai precisar fazer uma jornada para sair daqui e chegar nesse lugar. Vamos fazer uma analogia assim, que esse lugar é como se fosse uma ilha incrível que você sonha em conhecer e habitar, que é nesse sentido de ser um profissional de saúde realizado, valorizado e tem a sua agenda lotada de atendimentos particulares e consegue trabalhar menos e ter uma condição de ter um retorno financeiro maior, ok? E para isso é fundamental esses 5 fundamentos que eu vou te passar agora. O primeiro, fundamento número 1, tem relação com a sua bagagem de conhecimento. Essa que você adquiriu na sua graduação, que tem a ver com todos os conhecimentos que torna você capacitado para ter um consultório e conduzir um paciente para a saúde, seja física, emocional, mental ou espiritual. Ok? Então, essa bagagem, ela é sua e eu não vou conversar com você sobre ela. Seja você médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, eu não vou entrar, no caso do psicólogo, por exemplo, sobre as abordagens que ele utiliza, com os profissionais da saúde que atuam de forma mais direta na questão física do corpo. Eu não vou entrar na residência, nas pós, na sua formação. É muito importante que você tenha uma qualificação e isso é fundamento básico, mas eu não vou explorar isso com você. Isso quer dizer o quê? Que subentende que você está chegando aqui comigo, que você já tem uma bagagem de conhecimento e que naturalmente nós profissionais da saúde sabemos que é uma bagagem que está em constante formação. Você já tem uma bagagem mínima para conduzir o seu paciente num processo de saúde, ok? Esse é o fundamento número 1. O fundamento número 2, ele está relacionado de você com você mesmo. O que isso quer dizer? É aquela etapa em que você precisa acreditar que é possível você fazer parte desse grupo seleto de profissionais da saúde que conseguiram lotar a sua agenda de atendimentos particulares. E isso vai exigir de você desenvolver mais crenças fortalecedoras do que crenças limitantes. A maioria dos profissionais da saúde não conseguem chegar nessa nossa ilha maravilhosa de atendimentos, de consultório lotado de atendimentos particulares, justamente porque não tem muitas crenças internas fortalecedoras, que é o que gera energia, que gera ânimo para você fazer tudo o que é necessário para chegar nesse lugar. Nessa ilha, habitar esse ambiente que é para a minoria, ok? Então, o que é importante nesse segundo fundamento? Que você acredite que é capaz você fazer parte desse grupo que é de uma minoria e que você se disponha a fazer diferente da maioria. Por que poucas pessoas conseguem chegar nesse lugar? Porque poucas pessoas se dispõem a fazer tudo o que precisa fazer para pertencer a esse grupo de minoria. Então você precisa se comportar diferente da maioria, ok? Fica claro isso, e é daí que é tão importante ter muitas crenças fortalecedoras. Por quê? Porque nessa jornada você vai cansar de ouvir os seus colegas de profissão te contando que você é doido, que você é lunático, que isso não existe, que isso não é possível. Então vai ser fundamental você saber lidar bem
com crítica e julgamento. Porque se você der muita importância ao que as pessoas falam, rapidinho você desiste e faz o quê? O que a maioria faz. Enche a sua agenda de pacientes de convênio e entende que isso é o normal, é o comum, é o padrão e é o que funciona, que é assim mesmo que existe e vida que segue, entendeu? Então, nesse fundamento você vai precisar fazer uma grande escolha. Se você vai fazer o que a maioria das pessoas fazem, ou se você vai bancar fazer parte de um grupo que a minoria das pessoas fazem, que a minoria dos profissionais da saúde bancam, ok? Esse fundamento é bem importante. E aí? Tem o filme, o Matrix, que eu gosto bastante, eu gosto da analogia que ele faz. Você tem a pílula azul, que é essa que você fica de boa fazendo o que a maioria das pessoas fazem, e tem a pílula vermelha, que você sai dessa mesmice, desse comum, do que a maioria faz e passa a fazer parte de um grupo de pessoas que vivem numa outra realidade, ok? É como se, na verdade, eu estivesse te fazendo um convite para você tomar a pílula vermelha. Sair desse padrão da maioria, do comum, e se tornar parte desse pequeno grupo seleto que cabe numa ilha de profissionais da saúde que lotam seus consultórios de atendimentos particulares. Tá bom? O terceiro fundamento tem relação com o marketing. Gente, é fundamental para que isso seja possível, lotar sua agenda de atendimentos particulares, que você aprenda a se comunicar com a sua audiência. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar ter clareza dos pacientes que você quer atrair, de qual que é o seu nicho de atuação, e quanto mais específico for o seu nicho de atuação, melhor, porque você consegue falar de uma forma mais específica com a sua audiência. Aquilo que você está falando faz sentido para a maioria das pessoas que está te acompanhando e ela vai construindo um relacionamento com você. Isso é fundamental para gerar engajamento. Nós falaremos muito sobre essas questões de marketing de forma bem mais aprofundada em algumas aulas que eu vou começar a dar. Mas, de uma forma geral, é importante você saber que um desses fundamentos está relacionado a marketing. Que então você vai precisar ter uma rede social, você vai precisar se comunicar nessa rede social, construir um relacionamento com a sua audiência, porque esse paciente que não te conhece precisa te conhecer, se interessar pelo que você está prometendo, para o que você quer conduzir ele no processo de saúde e chegar a fazer contato com você, entendeu? Então, esse fundamento, ele compreende da partir do momento que o paciente não te conhece, a partir até o momento que ele liga para você para agendar uma consulta. É muito importante essa etapa do marketing, nós vamos aprofundar bem nisso, porque é de fundamental importância você conseguir construir um bom relacionamento e engajamento com os seus futuros pacientes. Tá bom? O quarto fundamento tem a ver com o momento que o paciente faz a ligação para você, agenda a consulta, realiza a consulta. Ok? Então, essa etapa é muito importante. Por quê? Porque é a sua oportunidade de mostrar para o seu paciente que você pode ajudar ele a transformar a saúde dele. Então, é fundamental que você conheça algumas técnicas de estratégia emocional que constrói vínculo, acolhimento, empatia com o seu paciente, porque paciente, quando ele tem um vínculo forte com você, ele ouve muito mais o que você fala. E se ele ouve muito mais do que você fala, ele tem uma tendência a aplicar muito mais. E quanto mais ele aplica o tratamento que você oferece para ele, melhor são os resultados dele.
E quanto melhor os resultados dele, melhor ele vai sair falando de você e, consequentemente, melhor serão os seus resultados. Então, gente, é construir um relacionamento prime com o seu paciente. A cada consulta você entrega transformação para ele e ele vai aplicando e vai mudando a vida dele e você faz parte desse processo de transformação na vida do paciente e ele vai ficar muito agradecido por tudo que você contribui de mudança na vida dele, pela construção dessa base de saúde física, emocional, mental, espiritual, enfim. Eu reforço que são diferentes saúdes, porque eu falo com vários profissionais de saúde, então pode para o médico ter uma tendência a ser mais saúde física, para os nutricionistas e fisioterapeutas também está bem relacionado à saúde física, para os psicólogos, terapeutas já está mais relacionado à saúde mental, emocional e espiritual. Então, dentro do seu nicho de atuação, você promover transformação na vida do seu paciente. Ele constrói um vínculo muito forte com você, os resultados dele melhoram muito e, consequentemente, os seus também. Então, esse fundamento é bem importante por causa disso. E o quinto e último fundamento, não menos importante, esse eu diria que é um misto entre aspecto pessoal e da relação que você constrói com o seu paciente, que é o seguinte: é a forma que você conduz o tratamento do seu paciente. Gente, isso é muito sério. Sabe por quê? Nós, profissionais da saúde, corremos um risco muito grande de cair numa cilada de vestir o papel do salvador do paciente. E isso não pode acontecer. A gente não salva ninguém. A gente pode facilitar o processo de saúde dele. Como? A gente tem as ferramentas que ele precisa para melhorar a saúde e nós ensinamos ele a como utilizar estas ferramentas. Mas nós não salvamos ele. É da responsabilidade do próprio paciente se responsabilizar mesmo. É da responsabilidade dele se responsabilizar pela própria melhora. Quando que você sabe que você pode estar aí caindo nessa cilada de se sentir salvador? Quando o seu paciente chega no consultório e te fala que aquilo que você falou para ele não trouxe melhora e você fica mal, sentindo como se você não tivesse feito um bom trabalho. E muitas vezes não é isso que acontece. Ele não está falando de você e nem do seu método e nem das suas ferramentas. Ele está falando dele mesmo. É conseguir não levar para o pessoal, porque quando você veste esse papel de salvador, qualquer reclamação do paciente pode acionar você pessoalmente. Ah, eu sou pessoalmente incompetente, o resultado não foi alcançado por culpa minha. Não. E é construir um vínculo de corresponsabilidade do paciente. Você tem a ferramenta e vai ensinar ele como que usa essa ferramenta. Ele precisa pegar a ferramenta e aplicar essa ferramenta de forma correta. Ah, e se ele voltar e falar que não funcionou? Não, então vamos entender aqui quais as ferramentas que você utilizou e de que forma para a gente entender o que não deu certo. É o tempo inteiro você desenvolver a capacidade de estar com o paciente olhando para o histórico dele como algo que não tem a ver com você. Você facilita o processo de saúde dele. Você não vende cura, entendeu? Nós não conseguimos curar o paciente sem a parcela de ação dele, de cuidado dele, de interesse dele. Então, isso é fundamental e, assim, muito cuidado, porque isso
pode gerar uma sobrecarga emocional em você muito grande por estar assumindo questões que não são suas. Nós iremos nos aprofundar mais nesse fundamento. Mas entende que tem uma questão pessoal também? Eu preciso estar bem comigo para conseguir, acionar o meu observador externo, não me sentir responsável pelo resultado que o meu paciente traz. Eu sou facilitadora daquele processo, eu sou uma acompanhante, eu sou um guia no processo de saúde dele. Se não está funcionando, não quer necessariamente dizer que tenha relação com as suas ferramentas ou com o seu tratamento, entendeu? Pode ser única e exclusivamente responsabilidade dele de não ter aplicado essas ferramentas ou utilizado essas ferramentas da forma que ele deveria, ok? Faz sentido isso? Então, vamos recapitular aqui, olha só. Lá no Fundamento 1, você, com a sua bagagem de qualificação, sua bagagem profissional, inicia essa jornada, ok? Lá no Fundamento 2, você faz uma escolha muito importante, que é não seguir o bando, que é tomar a pílulazinha vermelha junto comigo e entrar num universo paralelo em que você vai tapar seus ouvidos para críticas e julgamentos, você vai determinar o seu foco em ser um profissional de saúde, que vai ter o seu consultório lotado de pacientes particulares e vai fechar com isso no Fundamento 2. Aí, no Fundamento 3, você começa a captar mais pacientes, construindo uma audiência que vai ter muita relação com o marketing digital. E nessa etapa, até o paciente se interessar pelo seu trabalho e te ligar para fazer a consulta, aí a gente entra no quarto fundamento, que é fazer uma consulta de forma prime, da forma que você entrega transformações muito importantes e gera muitas mudanças na vida do seu paciente, ele fica muito grato e acaba favorecendo o melhor marketing que tem, que é aquele em que uma pessoa fala do seu trabalho porque ela vivencia, porque ela conhece o seu trabalho, ok? E o último passo tem relação com você se posicionar como um bom profissional de saúde que não se responsabiliza e nem investe o papel de salvador da vida de ninguém, e você aprende a conduzir o seu paciente no processo de saúde dele, empoderando, fortalecendo e corresponsabilizando ele pelos resultados que ele vai ter. Gente, seguindo esses fundamentos, só tem um resultado possível. A chance de você lotar o seu consultório de atendimentos particulares é muito grande, porque você vai estar fazendo uma entrega verdadeira para o que há de melhor em desenvolvimento pessoal, saúde, emocional, físico, entendeu? Você vai estar bem com você, você vai vender o seu trabalho e você vai conseguir responsabilizar, empoderar o seu paciente para se responsabilizar pela própria saúde, e você vai ser facilitadora desse processo. E eu, nessa jornada toda, você sua guia para te levar nessa ilha, esse lugar paralelo que a minoria dos profissionais da saúde ocupam. Eu já vivo nessa ilha, então eu sei te dizer que essas etapas funcionam porque eu já apliquei e eu sei, dentro da minha prática clínica, eu aplico muito isso e traz muito resultado. E quando você faz a sua profissão por amor, isso facilita muito, entendeu? E para aprofundar com você em cada um desses fundamentos, eu vou começar a fazer algumas aulas lá no YouTube. Eu vou agendar o dia e horário e vou compartilhar com você. Nessas aulas, eu vou te entregar todos esses fundamentos para você aplicar na sua prática clínica e já começar
a ter transformações na sua demanda profissional. O que acontece? Essas aulas que eu vou fazer no YouTube, em breve elas irão se transformar num curso pago. Mas você que está comigo nesse grupo de WhatsApp fechado vai ter acesso a elas por um período maior de tempo, porque depois eu vou fechar e disponibilizar essas aulas para venda, ok? Então, só para reforçar, olha só, à medida que você aplica todos esses fundamentos, o que vai acontecer? Você vai estar prestando um atendimento de excelência para os seus pacientes. E não se iludam, gente, ninguém lota a agenda à toa, ok? Para isso é fundamental você estar entregando, vendendo transformação para a vida dos seus pacientes. E quando isso acontece, ele fica bem, você fica bem, porque paciente transformado, ele indica você. E quando ele te indica, a sua demanda cresce. E você vai se tornando referência na sua área de atuação. Eu já vou te adiantando que não é assim, uau, que mágico, que incrível, é rápido isso acontecer? Não é tão rápido assim e também não é tão mágico assim. Você naturalmente vai lidar com muitas dificuldades nessa trajetória e vai fazer algumas coisas que não vai surtir o efeito que você esperava. Mas tá tudo bem. Uma das frases que é muito importante para nortear esse processo é que eu me torno bom naquilo que eu treino mais. Quanto mais você refina esses fundamentos que eu tô te ensinando, melhores vão ficando os seus atendimentos. Mais satisfeita você vai ficando com a sua prática clínica e, consequentemente, melhores resultados você entrega também nos seus atendimentos, entendeu? Não é magia, é trabalho duro, só que com uma diferença muito grande. É um trabalho duro com excelência. Não é um trabalho duro de que você precisa correr e não tem resultado. Também vai exigir de você uma entrega, mas é uma entrega que quando você entra no fluxo, as coisas acontecem. Porque nós, profissionais da saúde, temos algo em comum que eu considero bem bacana. A maioria de nós escolhemos a nossa profissão por amor. E quando você vê o seu paciente vivenciando transformações, aquilo te preenche num nível que você também fica muito feliz, muito realizada. Na verdade, é isso que traz a realização, quando você sente a diferença que você faz na vida das pessoas. E o ganho financeiro ainda vem como consequência. Gente, isso é incrível! Além de você entregar transformação e vivenciar a satisfação de fazer a diferença na vida das pessoas, você ainda ganha muito melhor para isso, entendeu? É muito legal. Então, eu vou te ajudar entregando o que para você? Muitas estratégias de marketing e de influência emocional que você vai aplicar tanto em você quanto na relação com o seu paciente. E o resultado é inevitável. Flávia, em quanto tempo é possível lotar uma agenda? Isso é muito variado em cada nicho. Mas em no máximo 2 anos você já tem condição de ter feito essa transição completa. Se hoje você tem, por exemplo, uma agenda lotada de atendimentos de convênio, em aproximadamente 2 anos você transforma toda a sua agenda em atendimento particular. Se você vai começar do zero agora, é nessa média também de 2, 3 anos no máximo para você lotar a sua agenda de atendimentos particulares. Ok? E qual que é o jeito errado de encher o seu consultório? Achando que alguém vai te indicar se você não construir um bom vínculo. Se você não se tornar um profissional que de verdade acompanha o seu paciente no processo de transformação dele. Se você não perceber que para o seu paciente ter resultados, é muito importante você desenvolver empatia, compreensão com toda a história que ele te traz, ok? E por isso que é tão importante você não ser uma pessoa que se cobre tanto.
Porque se você se cobrar muito, tudo que for dando errado, você vai associar como culpa. E o ideal é que você entenda como uma possibilidade de melhorar algo no seu processo, na sua condução do seu paciente, entendeu? Então, é muito importante que você não vista o papel de salvador do seu paciente, porque qualquer reclamação que ele trouxer, você vai ter uma tendência a levar para o pessoal como se todos os seus pacientes tivessem que estar sempre elogios para você. Não, esses que a conduta não deu certo e que você, quando vai avaliar, percebe que foi ele que não aplicou, na maioria das vezes é assim, ele não aplicou da forma que você ensinou ou diz que você falou algumas coisas que você não disse, provavelmente isso já aconteceu com você também, e aí você fala, não, vamos rever aqui, olha. Então, é um tratamento, gente, de parceria, em que você entrega uma dedicação para a história desse paciente que você conduz. É como tratar cada pessoa que chega até você como um ser sagrado. Cada corpo guarda dentro de si a sua história, as suas dores. E quando você não respeita essa história, essas dores, você tem uma tendência a se irritar quando o paciente apresenta alguma resistência. E resistência nada mais é do que mecanismo de defesa que o seu paciente utiliza para se proteger de dor. A vida não é fácil nem para você, nem para mim, nem para nenhum dos nossos pacientes. É uma constante briga de superação, de enfrentamento, de ressignificar, de redescobrir algumas formas, algumas escolhas, de reconhecer falha. Então, para ele também não é fácil. E, naturalmente, quando tem algo relacionado à saúde, ele vai ter as suas resistências. Mas à medida que você ajuda ele a entender que a história dele tem valor, que ele pode conseguir lidar com aquilo de uma forma mais fortalecida, mais empoderada, você desarma o seu paciente e tira ouro de dentro desse ser. Entendeu? Isso é fundamental para você construir. Acabou, olha só, eu estava falando do jeito errado de você encher o seu consultório e sem perceber eu já estou lá no jeito certo. Esse é o jeito certo de você encher o seu consultório, tratando os seus pacientes como seres sagrados que estão ali entregando para você a história deles e que isso é muito rico. E você pode fazer parte dessa transformação, de ajudar essa pessoa a olhar para a história dele como algo bom, entendeu? Como algo que ele pode crescer, que ele pode aprender, que ele pode melhorar, que pode se empoderar, que a vida pode ser mais leve, ok? Faz sentido isso? Você está percebendo o tanto que tem um pouco de terapêutico nisso que eu estou te falando? Mas é verdade. Todos nós, profissionais da saúde, precisamos desenvolver essa empatia para conduzir os nossos pacientes para o saudável. Tá bom? E aí, pensa. À medida que o seu paciente vai conquistando essas realizações na vida, na saúde dele, ele vai querer dividir todos esses méritos com você. Gente, eu sou apaixonada pela minha prática clínica. E vivenciar isso não tem preço. Vê, você sabe, você só mostrou as ferramentas e ensinou como que usa. Mas fazer parte do processo de transformação do seu paciente é muito bom, é muito nutritivo emocionalmente. Para mim isso faz muito sentido. E é isso que eu quero compartilhar com você, que eu quero partilhar com você, que eu quero ensinar você a fazer também. Tá bom? E a dica prática que eu te dou para iniciar essa jornada é a seguinte: começa a observar os pensamentos que surgem na sua mente, que tentam te levar para comportamentos que a maioria tem.
seu pensamento começar a tentar te convencer de que isso é bobeira, de que deixa pra lá, que é muito trabalho, que é muito difícil, que é melhor continuar assim mesmo, que talvez isso nem dê certo, pra que tanto empenho, tanta dedicação para um negócio que eu nem sei se vai funcionar mesmo. Bom, pelo menos pra mim, eu prefiro muito mais viver junto com esse grupo que é minoria, enfrentando qualquer dificuldade que for possível surgir no meu caminho e superando elas, do que viver uma vida profissional sem realização e valorização. Para mim isso é muito mais difícil. Muito mais difícil viver infeliz profissionalmente do que enfrentar qualquer jornada de transformação para me colocar num nível que a minoria dos profissionais conseguem. E não é à toa, lembre-se, não é à toa que é a minoria, porque naturalmente vai exigir de você uma entrega diferente do que a maioria entrega. Para você sair da média, você tem que fazer mais do que a média. Mas se você for refletir, você já faz um monte de coisa super cansativa, só que não gera retorno, entendeu? Agora você vai aplicar um método que gera retorno de verdade na sua vida profissional. E o convite que eu te faço é: vem aprender comigo como aplicar essas estratégias de marketing e de influência emocional na sua prática clínica e transformar a sua atuação profissional e, quiçá, virar referência na sua área de atuação. Tá bom? Fez sentido isso para você? Deixa aqui pra mim, tá? O que você achou disso tudo? Até o próximo vídeo.